Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de Prática Penal e hoje faremos uma pequena revisão sobre as peças que cairão na P1, quais sejam queixa-crime, resposta-acusação, memoriais e memoriais do júri. Quanto à peça de queixa-crime, esta será a única peça em que você fará uma inicial, no caso a queixa-crime, em que acusará alguém, que no caso o autor do delito. Normalmente são os crimes contra a honra, por exemplo, calúnia, difamação e injúria, e pode ser também em razão da inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia, e você irá oferecer a queixa-crime subsidiária da pública. Sobre o prazo da queixa-crime, será de 6 meses. Então, de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, a partir da data do fato ou do conhecimento do autor, a pessoa terá 6 meses para oferecer a queixa-crime. E como se conta estes 6 meses? De acordo com o artigo 10 do Código Penal. Então, o prazo destes 6 meses é um prazo material contido no Código Penal. Então é diferente de prazo processual. Neste caso dos 6 meses, você vai incluir o dia do início e excluir o dia do final. Portanto, se um fato ocorre dia 2 de janeiro, por exemplo, então dia 2 será o início e o fim será dia 1º de julho, porque exclui-se o dia do fim, exclui-se o dia 2 do mês de julho. Entenderam? Então, estes 6 meses você computa o dia do início e exclui o dia do final. Se o fato ocorreu dia 2 de janeiro, dia 2 é o primeiro dia, e você vai excluir o dia do final, que seria o dia 2 de julho. Então, o último dia de prazo será o dia 1º de julho. Um detalhe importante: se o último dia cair em feriado, não prorroga no caso dos prazos materiais, dos prazos do Código Penal. A decadência aqui. Então, se o dia 1º ele cair em feriado, não importa, é o último dia, não vai prorrogar para o subsequente a esta data. Quem tem legitimidade para ser o querelante? Então vamos às partes. Nós temos o querelante, que é a vítima do fato e que ele será o autor da queixa-crime, querelante. E o querelado, que é aquele que comete o crime, que é o réu. Quem tem legitimidade para oferecer a queixa-crime? Quem poderá ser o querelante? Conforme o artigo 30, será o ofendido ou o seu representante legal. O representante legal, no caso de morte do ofendido, então, de acordo com o artigo 31, será o cônjuge, o ascendente, o descendente ou os irmãos, nesta ordem de preferência. Lembrem-se bem sobre a procuração com poderes especiais que está contido no artigo 44. Sempre coloquem na qualificação da queixa-crime que você é o advogado com procuração com poderes especiais, conforme o artigo 44 do Código de Processo Penal. Então, conforme o modelo que eu passei para vocês de queixa-crime, como que ela é montada, qual é a estrutura? Primeiro, endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de ... se não falar. A qualificação. O que a queixa-crime precisa ter? Ela precisa cumprir os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ela deve ter a qualificação, a narrativa dos fatos com todos os detalhes, deve ter a classificação do crime e o rol de testemunhas. Então, nós temos a qualificação. Então, Oswaldo Montenegro, nacionalidade, estado civil, profissão, documento pessoal. Aqui, na queixa-crime, eu preciso descrever toda a qualificação. Nas outras peças que eu falarei, resposta, acusação, memoriais, ele já foi qualificado na inicial. Então, na resposta, acusação e nos memoriais, não é necessária a qualificação. Na queixa-crime, sim. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, oferecer queixa-crime em desfavor, neste caso do modelo Moacir Franco,
qualificação dele, com base nos artigos 30, 41 e 44, que é o da procuração com poderes especiais do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Vocês vão narrar os fatos com as suas palavras, tudo bem? Então, se houver ali um problema, não é para você copiar e colar, é para você transcrever com as suas próprias palavras. O direito, então aqui você precisa colocar qual crime e por que é o crime de calúnia, se há aumento de pena, o porquê que existe aumento de pena. Se houver mais de um crime, eu preciso colocar os artigos do concurso de crimes, por exemplo, concurso material, que é o artigo 69, o concurso formal, próprio ou impróprio, o artigo 70, ou o crime continuado, que é o artigo 71. E os pedidos, você vai requerer, então, diante do exposto, requer seja recebida e autuada a presente queixa-crime. Você vai pedir a citação do réu, que neste caso é chamado de querelado, para que ele seja processado e, ao final, condenado, falando os crimes em que ele deve ser condenado. No caso aqui do modelo, o artigo 138, que é o de calúnia, combinado com o 141, inciso 3 do Código Penal, que é o aumento de pena. Além disso, você vai requerer a fixação do valor mínimo de indenização por danos sofridos, isso é chamado de ação civil ex delicto, que está no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então deve pedir a indenização do valor mínimo a título dos danos sofridos e tem que sim pleitear a condenação do querelado nas custas e demais despesas processuais. Por fim, você deve apresentar o rol de testemunhas. Então, termos em que pede deferimento, local e data. O rol de testemunhas pode ficar antes da assinatura do advogado ou depois, não importa. O que importa é que você coloque o rol de testemunhas. Então, esta é a queixa-crime. Passemos agora à resposta à acusação. Então, vamos lembrar da ordem das etapas de um procedimento. Nós temos o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, o juiz vai receber a denúncia ou queixa-crime ou rejeitá-la conforme o artigo 395 do Código de Processo Penal. Se ele receber, ele vai citar o acusado e, de acordo com o artigo 396 e 396A, o acusado ele tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Esta resposta à acusação, no prazo de 10 dias, ela tem uma contagem de prazo processual penal, conforme o artigo 798 do Código de Processo Penal e a súmula 710 do STJ. Então a contagem se dá a partir da intimação ou citação, neste caso, não da juntada, então isso é processo civil, aqui nós estamos falando de processo penal. Então, começa a correr o prazo a partir da intimação ou da citação. De acordo com o artigo 798 do Código de Processo Penal, como que eu faço a contagem processual de prazos? Eu excluo o dia do início e incluo o dia do final. O primeiro dia será o próximo dia útil. Então, se eu sou intimado numa quinta-feira e o próximo dia é útil, então sexta-feira será o primeiro dia, sábado o segundo dia, domingo o terceiro dia e assim vai até o 10º dia. Se cair em feriado ou se cair em final de semana, prorroga-se para o próximo dia útil. Então, prazo processual, ele sempre vai iniciar no próximo dia útil da intimação e se cair em feriado ou em fim de semana, prorroga-se para o dia útil seguinte. Então, se cair o último dia no domingo, prorroga-se para a segunda-feira. Beleza? A resposta à acusação, conforme o artigo 396 e 396A, eu posso alegar tudo. Então, vamos lá. No modelo. Nós temos o modelo que eu mandei para vocês de resposta à acusação. O endereçamento vai ser para o juiz de competência daquela denúncia.
ou daquela queixa-crime, vai fazer a qualificação. Vocês não precisam colocar nacionalidade, estado civil, etc., porque ele já foi qualificado na denúncia ou na queixa-crime. Vão falar que vai apresentar a resposta à acusação com base no artigo 396 e 396-A do CPP. Vão fazer os fatos, conforme o modelo que eu enviei para vocês nas aulas passadas, de modo sucinto, com as suas palavras. E no direito, o que eu posso pedir? Primeiro, preliminares. Então, alguma causa processual. Por exemplo, se houver a inépcia da inicial, que causa a rejeição da denúncia, de acordo com o artigo 395. Então, dê uma olhada no artigo 395, que são as causas aqui de chamadas rejeições tardias. Se for manifestamente inepta a denúncia ou queixa-crime, se faltar pressuposto processual ou condição da ação, se falta justa causa, estas são causas de rejeição da denúncia, que você pode pedi-las de modo tardio. Também, se houver alguma nulidade, que aqui seria a citação, conforme o artigo 564 do Código de Processo Penal, que está na linha E do inciso 3 desse artigo. Então aí são preliminares. Preliminares são sempre referentes a hipóteses processuais que não foram realizadas de maneira correta. Já para o mérito, o que eu vou alegar? A absolvição sumária, conforme o artigo 397 do Código de Processo Penal. Então eu vou pedir a absolvição sumária do acusado em razão de existência manifesta de excludente de ilicitude do fato, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente salvo a inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitua crime, ou caso haja extinção da punibilidade. Aqui nós estamos falando de um juízo de certeza, por isso uma absolvição sumária antes da audiência de instrução. No caso que eu mandei aqui para vocês, por exemplo, existe uma preliminar de inépcia da inicial para que haja rejeição da denúncia. No mérito, é uma causa de que manifestamente aquele fato não constitui crime, então ele é atípico. E nos pedidos, o que eu vou requerer? Então, conforme o modelo, diante do exposto, requer seja rejeitada, então a preliminar com fundamento no artigo 395 do Código de Processo Penal. Lembrem-se, nem sempre haverá preliminares. Neste caso, que é um modelo para exemplificar, existe. E no mérito, aqui vai falar que, em face da tipicidade da conduta, deve ser absolvido sumariamente, conforme o artigo 397 do Código de Processo Penal, no seu inciso 3, o réu. Então vou verificar se há preliminares, normalmente rejeição tardia, conforme o artigo 395 do Código de Processo Penal, ou alguma nulidade, por exemplo, da citação, conforme o artigo 564, inciso 3, a linha E do CPP. A nulidade causa a repetição daquele ato, no caso a citação, e, superada as preliminares, se houver, vocês vão verificar as hipóteses do artigo 397, que são de absolvição sumária. Lembrando, a resposta à acusação sempre tem que ter rol de testemunhas, como a queixa-crime também tem que ter rol de testemunhas. Então, quando que eu coloco rol de testemunhas? Queixa-crime ou resposta à acusação? Sobre os memoriais. Então, os memoriais ele ocorre após a audiência de instrução. Como que eu reconheço os memoriais? O problema dirá que foi realizada a instrução e que o juiz intimou as partes para se manifestarem. De acordo com o artigo 403, parágrafo 3º do CPP, o juiz ele vai converter as alegações finais orais em memoriais, ou chamados memoriais escritos, ou alegações finais escritas, não importa a terminologia, mas acredito que o correto sejam memoriais, de que no prazo sucessivo de 5 dias. Então, o que é prazo sucessivo? Primeiro a acusação, no prazo de 5 dias, apresenta os memoriais, depois a defesa, no prazo de 5 dias, apresenta os seus memoriais. Lembrando, prazo processual, artigo 798 do CPP, os memoriais dos procedimentos comuns, eu mandei um modelo para vocês também, então dê uma olhada. O que eu devo verificar sempre nos memoriais
comuns, né, do procedimento comum ordinário, sumário, sumaríssimo, se houver preliminar, porque no procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, estes memoriais, após ele, haverá a sentença condenatória ou absolutória. Nos memoriais do júri, aí segue o rito do júri. Os memoriais do júri é antes da decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Nos memoriais do procedimento comum, nós temos algumas possibilidades de preliminares, nulidade, prescrição, decadência e outras hipóteses do artigo 107 do Código Penal. Você sempre vai pedir a absolvição aqui neste caso com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Se o réu, que é o seu cliente neste caso, não for absolvido, que se for condenado, seja no patamar mínimo. Aí é estudar dosimetria de pena e verificar, primeira fase, circunstâncias judiciais, segunda fase, atenuante e agravante, e terceira fase, diminuição ou aumento de pena. Sempre verificar regime inicial a ser aplicado, artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, se há possibilidade de restritivas de direitos, artigo 44 do Código Penal, ou suspensão condicional da pena, que é o artigo 77, também do Código Penal, e verificar sobre a indenização cível, que está previsto no artigo 387, inciso 4 do CPP, pedir para afastá-la ou para que seja no patamar mínimo. E por último, sempre fazer o requerimento para que ele possa recorrer em liberdade, pedindo a revogação de uma prisão preventiva ou que não seja decretada a prisão preventiva, conforme artigos 312, 313 do Código de Processo Penal e 387, parágrafo 1º, também do CPP. Já os memoriais do júri, quando ele ocorre antes da decisão ou de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária do juiz na primeira fase do tribunal do júri. No plano de aula eu vou colocar o link em que eu falo dessas decisões em videoaula sobre o tribunal do júri. Então, o tribunal do júri, nós temos o artigo 403, parágrafo 3º e 394, parágrafo 5º como fundamento destes memoriais. O que eu vou alegar? Se houver alguma preliminar, então, nulidade, prescrição, decadência, conforme o artigo 107 do Código Penal. Se não for acolhida a preliminar, a absolvição sumária. Então, tomem cuidado, é diferente do caso dos memoriais dos procedimentos comuns, ordinário, sumário e sumaríssimo. Aqui eu estou falando de memoriais do júri. Então, a base que fundamenta, né, os artigos que fundamentam são do tribunal do júri. Então, a absolvição sumária, aqui, artigo 415. Se não houver o acolhimento da absolvição sumária, que ele seja impronunciado conforme o artigo 414. E se a impronúncia não for acolhida, que haja desclassificação do crime conforme o artigo 419. Por que é que aqui eu não faço análise de dosimetria de pena? Porque no tribunal do júri ainda haverá a segunda fase, com o conselho de sentença em plenário, que irá julgar o réu, e caso ele seja condenado, aí nós teremos a dosimetria de pena pelo juiz presidente lá no plenário. Então aqui nós estamos no final, nas etapas finais da primeira fase do tribunal do júri. Então eu vou pedir a desclassificação com base no artigo 419 do CPP e também o afastamento, se houver, das qualificadoras ou causas de aumento de pena contidas na denúncia. Sempre pedir também o requerimento para responder em liberdade, neste caso o processo, porque ainda haverá a segunda fase do tribunal do júri, pedindo a revogação ou não decretação da prisão preventiva, conforme o artigo 312 e 313 do CPP. Estudem os modelos que eu passei, também vou mandar o link sobre o tribunal do júri aqui no plano de aula para vocês. Bons estudos e até mais.